Salve, salve galera, professor Milton Silva na área, mais um vídeo aí do canal do professor Milton Silva filosofando. E hoje vou falar aí sobre um assunto bem desagradável, tá? Um assunto que envolve aí uma questão racista, uma questão transfóbica, uma questão xenofóbica, realizada pelos jogadores da Argentina após a conquista da Copa América. Os jogadores da seleção francesa, entre eles Mbappé, o principal jogador aí da seleção francesa, fez durante aí a eleição francesa algumas manifestações feitas também pelo ex-jogador de futebol Raí, irmão do Sócrates, reações e falas que eu acredito serem justas, e outros jogadores da seleção francesa também o fizeram, a respeito da questão do racismo em relação à França, tá? Na França existe lá uma extrema-direita da Marine Le Pen, onde durante a campanha muitos candidatos fazem ali manifestações, falas imbecis em questão da migração ou da imigração, falando que a seleção francesa perdeu a sua característica por ter muitos jogadores negros, e a Argentina fez aí, né, os jogadores da seleção argentina fez algumas falas muito ruins que pegaram mal, e a Federação Francesa vai denunciar aí a seleção argentina por esse canto racista e homofóbico, tá? Vou aqui ler os trechos realizados aí pelo site Alma Preta, que vai falar sobre essa situação. A Federação Francesa de Futebol anunciou que vai denunciar a seleção argentina por comemoração racista e transfóbica dos jogadores, após a vitória contra a Colômbia na final da Copa América. Em comunicado, Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, condenou o que descreveu como inaceitáveis as falas racistas e discriminatórias realizadas contra os jogadores da seleção francesa. Afirmou Diallo. Entrará com uma queixa na justiça contra a equipe sul-americana. Diante da gravidade das declarações chocantes, contrárias aos valores do esporte e dos direitos humanos, o presidente da Federação Francesa de Futebol decidiu desafiar diretamente o seu homólogo argentino da FIFA e abrir uma ação judicial pelos comentários abusivos de natureza racial e discriminatória, diz o trecho do comunicado da Federação Francesa. O momento foi registrado em transmissão ao vivo nas redes sociais do volante Enzo Fernandes ao retornar para o hotel. Os jogadores da Argentina cantaram uma música com ofensas de origem dos atletas franceses negros e insultos transfóbicos. Escutem, corra a bola, eles jogam na França, mas são todos de Angola. Que lindo, vão correr. Comem transexuais, como... Ponto 3 pontinhos do Mbappé. Sua mãe é uma nigeriana, seu pai é camaronês, mas no documento nacionalidade francês, diz a letra da música. A mesma canção foi utilizada por torcedores argentinos em 2022 na Copa do Catar. Na época, as imagens foram divulgadas ao vivo por um veículo de comunicação argentino, que suspendeu a transmissão ao perceber o conteúdo racista. Em publicação no X, antigo Twitter, a ministra de Desportos da França, Amélie Oudéa-Castéra, classificou a atitude da seleção argentina como comportamento inaceitável e cobrou reações da FIFA, tá?
A reportagem aí foi feita por Verônica Serpa. Então, infelizmente, em pleno século XXI, nós vivemos essa atrocidade, essa aberração. E tem um jornalista aí, de um canal aí, da tal JP, que eu não vou pronunciar o nome, mas ele é um pirralho, ele é um cara que irrita para um caralho, tá? É um jornalista chato do caramba que fica aí criticando esta questão dos jogadores franceses. O imbecil comemorou a vitória da a eliminação da Espanha, a eliminação da França contra a França, mas ele se esquece que o jogador que marcou o gol que eliminou a França é um jogador das mesmas características. Um jogador negro que tem nacionalidade espanhola por conta ali daquela colonização que ocorreu com a partilha da África lá em 1885, na Conferência de Berlim. O cara deve ser tão imbecil, né? O tal aí do cara, pô, cara que deixa todo mundo pilhado, né? Para não falar quem é ele, deixa todo mundo pilhado, um cara da pilha que não sabe uma vírgula de história e fica aí falando um monte de asneira e publicando um monte de vídeos a respeito de assuntos históricos dos quais ele não tem conhecimento, né? O mundo atual, um monte de babaca que não tem aí um curso universitário, que não estuda sobre os temas e fica falando um monte de zerda, um monte de zosta sobre as coisas. Esse aí é o zilhado, o pilhado, o calhado que deveria ficar calado a respeito de assuntos que não domina, tá? Toda forma de poder, toda forma de autoritarismo é burra, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Toda forma de racismo, toda forma de homofobia é uma questão inaceitável que nós devemos combater. Que pena que a seleção argentina, que no campo de futebol tem conquistado títulos, jogado bem, tenha jogadores tão medíocres, tão racistas, e isso reflete, né, aqui nos campeonatos sul-americanos, que volta e meia eles ficam praticando atos racistas. Isso não quer dizer que todo argentino seja racista, mas que boa parte deles o são, e nós devemos combater o racismo com toda intolerância possível. Não devemos defendermos e não devemos aceitar de forma pacífica o racismo, a transfobia, a homofobia e qualquer outra forma de fobia que exista na sociedade. Um abraço a todos.